Prontinho, gravando. E aí, deixa a palavra contigo, Paulo. Apareceu? Por algum motivo. Agora Tá sim. quase, tá Tá abrindo. vindo. Eu não estava conseguindo abrir o microfone aqui. Tá com algum defeito. Apareceu. Tá aparecendo, para mim tá aparecendo. Tá aparecendo normal para vocês? Tá. Para mim aparece só um pedaço do slide. Pra mim tá normal, tá ótimo. Ah, tá. Consegui arrumar aqui. Meu Teams está com algum defeito, mas já consegui contornar. Então, prezadas, prezados, é isso. Como a gente já se apresentou, eu sou o professor Paulo Lima Júnior do Instituto de Física e vou começar a nossa conversa enquanto presidente da Comissão Própria de Avaliação, que é a CPA. Vou falar um pouquinho sobre ela ao longo do caminho, mas aqui a gente veio falar especificamente sobre os dados da Faculdade de Direito. A parte que me cabe da apresentação é uma parte que propõe um olhar geral sobre os indicadores de avaliação externa e que vai permitir depois a gente dar sentido aos números e aos indicadores que vão ser apresentados em seguida com respeito à Faculdade de Direito, certo? A Comissão Própria de Avaliação, a propósito, ela tem a sua formação inicial estabelecida numa resolução do Conselho de 2021, mas ela é mais antiga do que isso, ela é prevista por uma lei federal e todas as instituições de educação superior obrigatoriamente têm uma CPA com algumas atribuições mínimas que consistem principalmente em animar e articular a política de autoavaliação da sua respectiva instituição de ensino superior. Por favor. Aqui está a composição da CPA, então nós somos dois servidores, dois docentes, dois servidores técnicos, 3 estudantes, 2 de graduação e 1 de pós-graduação, 2 representantes da comunidade civil, da sociedade civil, e 2... quem que eu esqueci? Sim, 2 representantes da administração central, que são a professora Denise e o professor Diego, frequentemente representados pelo Guilherme e pelo Danilo Nogueira, respectivamente. Sobre a história da CPA, a CPA é uma comissão que tem bastante história na Universidade de Brasília. Geralmente ela não é uma comissão assim que todas as pessoas da comunidade da universidade conhecem, mas frequentemente os que já se envolveram em processos de avaliação externa e autoavaliação da instituição conhecem o trabalho da CPA. Via de regra, e ela trabalha muito próxima com a diretoria, que eu acabei de ser informado que mudou de nome, mas a gente costuma chamá-la de DAI, que era a diretoria dirigida pelo Guilherme, que está aqui com a gente, né? Já eu vou aprender o novo nome e a nova sigla, mas o fato é que a gente trabalha em muita parceria na medida em que a CPA demanda frequentemente da DAI, do corpo estatístico da DAI, a produção de indicadores individualizados a respeito da Universidade de Brasília, de todos os seus cursos de graduação, cursos de pós-graduação, cursos presenciais, cursos EAD, enfim, todas as modalidades são frequentemente demandadas. Nós demandamos a DAI que produza esses relatórios, e eles têm feito esses relatórios de maneira sublime ao longo da história, e sobretudo recentemente, sob a direção do Guilherme. Então, se puder passar. Então, eu vou seguir falando. Eu já entendi que quando dá defeito aqui é só comigo. Mas sobre o plano de autoavaliação, então. Existe um plano de autoavaliação que orienta o trabalho da CPA numa janela de 3 anos, e o nosso plano de autoavaliação referente ao ano de 2023 e 2025 está disponível, e ele envolve uma série de ações típicas da CPA, como, por exemplo, a realização desse seminário em todas as unidades acadêmicas, onde a gente vai para mostrar os dados dos cursos abrigados naquela unidade e conversar e ouvir, principalmente, da unidade, quais são as demandas que a comunidade tem, e demandas que podem ser encaminhadas à administração superior da universidade. É isso. Então, existem os relatórios de autoavaliação, que são relatórios bem completos, produzidos pela CPA e aprovados pela CPA, que produzem um olhar geral sobre a Universidade de Brasília, sobre as diversas CPAs fazem isso com respeito às suas respectivas instituições de ensino superior, e ao final desse relatório são construídas e aprovadas demandas e recomendações à administração central, que responde sempre a essas demandas, certo? E frequentemente de maneira muito positiva. E essa é uma forma importante, portanto, de participação e de comunicação com a administração central, da qual a CPA participa.
Sobre a consulta à comunidade acadêmica, vamos ver o que está dizendo aqui. Esses dados eles se referem a toda a UNB ou ao toda a UNB? Tá bom. Então, como a gente pode perceber, entre os discentes, a CPA, as pessoas não sabem o que é a CPA. Né? A pergunta é se você já ouviu falar da Comissão Própria de Avaliação. Sim, essa pergunta é uma pergunta que está escrita dentro de um formulário bem amplo, bem completo, com o que a gente chama de consulta à comunidade acadêmica, no qual toda a comunidade da Universidade de Brasília é convidada a participar e contribuir com seus pontos de vista sobre a universidade. E as perguntas são as mais diversas, tocam infraestrutura, qualidade do curso, a percepção, sobretudo, dos estudantes, dos servidores técnicos e docentes a respeito da universidade. Então, como vocês podem perceber, uma das perguntas é se as pessoas já ouviram falar da CPA. Majoritariamente, os docentes já ouviram falar, sabem do que se trata. Os servidores técnicos também, em grande parte, já ouviram falar e sabem do que se trata. E os discentes, como é um pouco esperado, não surpreende tanto, eles conhecem menos a Comissão Própria de Avaliação, na medida em que, enfim, eles têm uma passagem mais curta pela universidade e, frequentemente, muitas vezes, não percebem a importância que tem na Constituição da Universidade de Brasília. E essa segunda razão é uma razão, geralmente, sobre a qual nós incidimos e trabalhamos. Pode passar. A respeito dos indicadores de qualidade de educação superior, então, acho que talvez esse seja o elemento mais instrumental da minha fala de hoje. Vou falar um pouco sobre esses conceitos, essas siglas todas, para que quando vocês se deparem com elas, para que a gente saiba exatamente o que elas querem dizer. Em primeiro lugar, o ciclo avaliativo, nos sinais, ele está organizado em 3 anos. Ano 1, ano 2, ano 3. E cada curso de graduação vai ser avaliado em um desses anos, de tal modo que, ao final de 3 anos, todos os cursos de graduação foram avaliados, certo? É isso. Opa, deixa eu voltar aqui. Quando eu demorar é porque eu preciso resolver algum problema. Mas já resolvi, pronto. Então, sobre os indicadores de qualidade, o ENAD, né? O ENAD, como vocês já conhecem, já ouviram falar sem dúvida dele, é esse grande exame que é realizado naquela janela o tempo todo, né? Todos os anos, mas naquela lógica trienal. Então, ele é realizado uma vez por ano em cada curso de graduação. Há cursos de graduação que não realizam o ENAD, sobretudo cursos que não são oferecidos em tantas instituições de ensino superior assim no Brasil, certo? Então, cursos que são um pouco mais específicos não fazem o ENAD, seguramente esse não é o caso do direito. E então esse exame é realizado, sobretudo, para os concluintes do curso. Ele já foi realizado em outros desenhos. Eu vou falar um pouco mais adiante. Tanto o ENAD como todos os outros indicadores que constituem o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, eles vão, em algum momento, antes de serem publicados, eles vão passar por um processo de conversão ou de um truncamento. Vocês geralmente ouviram falar, por exemplo, que a faculdade tal tem um conceito 5, ou a UNB agora é conceito 5, ou um curso de pós-graduação é conceito. Por pós-graduação, uma lógica parecida funciona, certo? Com a diferença que eles vão de 1 a 7, e essas escalas aqui vão de 1 a 5. O que é importante a gente saber? Que existe, para todos esses valores que são publicados como um conceito, que é um número inteiro, existe um número contínuo, um número não inteiro, que foi arredondado ou truncado para produzir aquele conceito. Então, quer dizer que antes da UNB receber uma nota 5 na sua avaliação geral, ela recebe um valor que a gente chama de uma nota contínua, um indicador que a gente chama de contínuo, porque ele tem até a segunda ou a terceira, até milésimo ele tem essa aproximação, né? Então, como vocês podem ver, todos esses valores contínuos, que não costumam ser publicados, mas que a gente precisa conhecer quando a gente quer saber como que anda o nosso curso de graduação, esses valores eles são truncados de acordo com essa tabela que vocês estão vendo aí. Então, quando, por exemplo, a nota do curso, a nota contínua, ficar entre 3,945 e 5,000, certo? O curso vai receber nota 5. Um exemplo interessante, que é o exemplo da UNB, que o IGC da Universidade de Brasília, historicamente, ele flutua entre 4 e 5. Quer dizer que nossa nota contínua, ao longo da história, fica em torno de 3,945. Às vezes ela flutua para cima e a gente fica com a nota 5, às vezes ela flutua para baixo e a gente fica com a nota 4. E é importante observar isso, porque às vezes essas quedas podem ser lidas politicamente como uma grande derrota da universidade, uma grande precarização. Frequentemente não é esse o caso, é uma questão do método, certo?
E a gente que está aqui operando num nível que não é só o nível político, por exemplo, da relação com o jornal, com um Correio Brasiliense, né, com a imagem pública da universidade, mas é também de uma reflexão de como que as nossas práticas de ensino de graduação podem melhorar a partir do conhecimento desses indicadores, é muito importante que a gente conheça também como eles funcionam, para que a gente faça uma leitura adequada da informação que eles estão trazendo para a gente, certo? Pode passar. Então, eu falei do ENAD, que é essa prova, que tem essa composição padronizada, então tem 25% de questões, ou da pontuação é de formação geral, que vai ser igual para todos os cursos de graduação, e 75% é de um componente específico. No caso da prova de Direito, vai ser 75% de questões de Direito. Os estudantes fazem a prova, e eles vão receber uma pontuação nessa prova. E cada curso de graduação está fazendo a sua prova, certo? Então, essas provas não são comparáveis. Mas ainda que não sejam comparáveis, no sistema, é necessário que essas notas sejam mapeadas numa escala. E essa escala é o indicador contínuo que eu descrevi para vocês. Então, mais ou menos o que o sistema vai fazer? Ele vai avaliar a nota de diversas pessoas, de todos os cursos de graduação do Brasil, certo? E vai atribuir para aquele curso ou para aqueles indivíduos, provavelmente para aquele curso, que tem a nota mais baixa, fazendo uma subtração dos extremos dessa distribuição, certo? Para o mais baixo, ele atribui a nota 0. E para o mais alto, ele atribui a nota 5. E isso mapeia todos os cursos de graduação na escala contínua de 0 a 5, que posteriormente será truncada de acordo com aquela tabela que eu mostrei, certo? Então, quando vocês ouvirem falar do conceito ENAD do curso de vocês estão falando de um conceito. Quando é conceito ENAD, é porque o número já foi truncado, já foi arredondado para o número inteiro, mas existe um valor contínuo desse indicador, e ele marca sempre a posição relativa do curso no espaço de todos os cursos de graduação daquele tema no Brasil, numa escala que vai de 0, contínua, que vai de 0 a 5, tá certo? É isso, então esse é o conceito ENAD. Quando um curso tem conceito ENAD 5, quer dizer que ele está muito bem com relação aos outros cursos de graduação da mesma área, certo? Sobre o indicador de qualidade IDD, que é o indicador de diferença entre os desempenhos observado e esperado. Esse indicador é bem interessante, ele consiste, vou mostrar para vocês já num gráfico, mas ele consiste, ele traduz o resíduo de uma regressão linear que tem como variável predita o desempenho dos estudantes do curso no ENAD e como preditor principal o desempenho desses mesmos estudantes no ENEM. Então, para que esse índice seja calculado, provavelmente esse vai ser o caso do curso de Direito, precisa haver uma certa quantidade mínima de estudantes que estão fazendo o ENAD e que fizeram o ENEM, e que a gente tem a informação do desempenho deles no ENEM. Então, isso permite fazer uma regressão, e o resíduo dessa regressão produz o IDD. Eu vou explicar o que é o resíduo no próximo gráfico, no próximo slide, por favor. Então tá, como vocês estão vendo aí, só um momentinho, como vocês devem estar vendo, aí tem um gráfico com vários pontinhos, certo? Os pontos pretos, eles representam os indivíduos, os estudantes fazendo a prova, e eles, você pode imaginar, não está escrito no gráfico, mas esse gráfico está aqui para representar o seguinte: imagina que no eixo vertical você tem o desempenho dos estudantes no ENAD, no eixo horizontal o desempenho dos estudantes no ENEM, certo? A primeira coisa que a gente observa com essa nuvem de pontos é que existe uma tendência de crescimento, ou quer dizer, uma tendência à associação entre as variáveis desempenho no ENEM e desempenho no ENAD. Isso mostra que, estatisticamente, ou em média, probabilisticamente, os estudantes que entram na universidade, na educação superior, com maior desempenho no ENEM, tendem a ser aqueles que vão apresentar os maiores desempenhos, em média, no ENAD, certo? E isso faz sentido. O IDD quer avaliar o quanto aquele curso atribuiu, quanto que ele acrescentou ao estudante, subtraindo aquilo que nós já esperávamos que o estudante desempenhasse no ENAD, dado o seu desempenho no ENEM. Então, essa reta azul, essa reta crescente, representa a melhor estimativa ou modelo que mais se aproxima a esses dados que vocês estão vendo aí. E esses segmentos de reta verticais, que são a diferença entre o observado e o esperado, porque o esperado é o azul, certo? Isso por ser a diferença entre o observado e o esperado, isso é o que a gente chama de resíduo, e ele é o que compõe o IDD. Então, quanto maior for esse resíduo, quanto mais positivo ele for para os estudantes de direito da UNB,
maior vai ser o valor do IDD na avaliação do curso de Direito da UNB. Frequentemente, esse indicador é baixo nos nossos cursos de graduação. Porque os nossos ingressantes são os ingressantes de maior nota no Enem, tá certo? É importante saber disso. Quer dizer que se eles já são os estudantes de maior nota no Enem, a margem que eles têm para crescer acima do valor, porque o valor esperado no ENAD já é elevado. Então, a margem que eles têm para crescer costuma ser menor, tá bom? Do que a média brasileira. Essa informação do ENAD e do IDD, eles compõem juntos com outras informações os indicadores de qualidade que vão produzir o conceito preliminar de curso, que a gente chama de CPC. Frequentemente, quando um curso recebe uma nota, e alguém diz a nota do curso, não é bem a nota, não é o conceito ENAD do curso, o conceito ENAD é uma coisa. Outra coisa é a nota do curso. Geralmente, a nota do curso se refere ao CPC, ou a um outro conceito que eu vou mostrar depois para vocês, tá bom? Então, o CPC, assim como todos os indicadores que a gente tem aqui, ele vai ter uma nota contínua de 0 a 5 e vai ser arredondado para um número inteiro de 1 a 5. Certo? Pode passar. Essa aqui é a composição do CPC. Então, quer dizer que quando um curso recebe a nota, a primeira nota que o curso recebe, que não é o conceito ENAD, essa nota depende do desempenho dos estudantes no ENAD, 20%, do IDD, que é aquele resíduo que eu mostrei para vocês, em 35%, quer dizer que, mais importante do que termos estudantes com um desempenho bruto elevado no ENAD, é importante que esse desempenho bruto elevado esteja acima daquilo que era esperado, em média, dada a posição desses estudantes no Enem. Além disso, são avaliadas informações sobre o corpo docente, que a gente geralmente sai muito bem, porque avalia a proporção de doutores, proporção de mestres e o regime de trabalho dos docentes, e a percepção dos discentes sobre as condições do processo formativo. Essa ênfase na percepção dos discentes nem sempre aparece, tá certo? Porque, enfim, na verdade, essa percepção ela é feita com respeito a alguns objetos específicos do curso, umas características específicas, como a sua organização didático-pedagógica, sua infraestrutura e instalações físicas e a formação acadêmica e profissional proporcionada aos estudantes. Mas tudo isso é avaliado na percepção dos estudantes. E é muito importante, portanto, que os estudantes que estão participando do ENAD naquele momento tenham uma clareza de que a manifestação que eles estão fazendo é uma manifestação que entra e compõe uma parte importante da avaliação que os seus cursos receberão. Volta e meia, a gente percebe na nossa experiência de universidade que se organiza algum tipo de motim ou algum tipo de manifestação por parte dos estudantes que parte da premissa de que se eles forem coletivamente marcar uma avaliação negativa do seu curso de graduação, que eles vão ser ouvidos, que o curso vai mudar, que o curso vai melhorar. Essa não é a realidade, porque nesse momento em que o estudante está preenchendo esse formulário, o que está acontecendo é a fixação a mercado do valor que o diploma dele vai ter quando ele sair da universidade. É isso que está em jogo. Então, o que está em jogo não é a melhoria da instituição. A melhoria da instituição acontece quando o estudante se manifesta ao coordenador do curso, à direção da unidade, visando, por exemplo, a melhoria das condições infraestruturais, e a unidade conversa com a administração central. É por esse processo que se dá a melhoria do curso. Mas, às vezes, por uma questão de falta de entendimento, a nota do curso, nesses 15%, fica um pouco prejudicada. Em várias situações, quando a gente... Só um momento. Em várias situações, às vezes porque o curso não concordou com a nota que recebeu. Isso acontece com frequência, certo? E a CPA encoraja os cursos a se movimentarem quando esse é o caso, certo? Às vezes porque a nota veio muito baixa e o curso, enfim, obrigatoriamente vai receber uma visita, ou porque o curso não tem um ENAD para aquele curso. Então, o curso precisa passar por uma visita in loco. Essa visita pode, portanto, ter tanto um caráter de atribuir um curso um conceito para o curso que o curso não teria de outra maneira, porque não teve o ENAD, como também pode ter um caráter corretivo, no sentido de que corrige e retifica a nota que aquele curso recebeu enquanto conceito preliminar de curso. Essas visitas in loco têm uma organização totalmente diferente, certo? Elas não têm aquela composição que a gente descreveu. Ela vai olhar para 3 dimensões, que são organização didático-pedagógica, corpo docente tutorial, infraestrutura do curso, e quem vai olhar são os avaliadores externos. E eles avaliam de acordo com uma ficha de avaliação muito completa, desenvolvida e disponível no INEP,
Enfim, a ponderação é essa aqui que vocês estão vendo, 30, 40, 30. E eventualmente ou frequentemente a nota do curso pode ser retificada, quando esse é o caso. Então, essa segunda nota a gente vai chamar de conceito de curso, certo? E não conceito preliminar de curso. Finalmente, a universidade, agora não é o curso, ela recebe um índice geral de cursos, que é um indicador de avaliação institucional calculado anualmente e que está relacionado a todos esses indicadores que a gente descreveu aqui, certo? Muito aproximadamente, o índice geral de cursos, ele consiste numa média ponderada das notas que os cursos de graduação e pós-graduação recebem, onde a ponderação é feita principalmente pela quantidade de estudantes no curso. Então, se a universidade tem, por exemplo, um curso de pós-graduação nota 7, importa que esse curso tenha muitos estudantes. Se ele tem um curso de graduação nota 5, importa que esse curso tenha muitos estudantes. Obviamente, a dinâmica de cursos da universidade não depende só disso, né? Não depende só de valor de mercado, não depende só de avaliação externa, mas depende também de projeto político de desenvolvimento institucional da instituição e do valor social, do sentido social que as nossas diversas formações de educação superior fornecem para o cidadão brasileiro, obviamente mais ainda ao cidadão aqui do Distrito Federal e em torno. Mas essas questões precisam sempre levadas em consideração. E para a gente entender, então, quando a gente luta para que os nossos cursos de graduação tenham uma avaliação positiva nesses processos, nós estamos objetivamente contribuindo para que a avaliação da universidade e o conceito da universidade suba junto com o conceito dos nossos cursos. E é isso. Então agora eu passo a palavra ao professor Delano. Obrigado, Paulo. Bom, pessoal, então, continuando a apresentação, agora vamos trabalhar um pouquinho com os resultados da unidade acadêmica, né? E aqui eu sempre chamo a atenção que por que a gente trabalha com unidade acadêmica ao invés de trabalhar especificamente com o curso? A gente pensa de forma geral que unidades acadêmicas que têm mais de um curso, quando isso acontece, tanto as potencialidades quanto as fragilidades do curso são melhores vistas ou melhores atacadas ou melhores trabalhadas quando você faz isso em conjunto, né? No caso do direito, tem apenas uma, nessa unidade acadêmica só tem um curso, mas muitas outras na universidade têm mais cursos na mesma unidade acadêmica. Então, a gente consegue visualizar onde estão as fragilidades que são comuns aos cursos e as potencialidades que podem ser compartilhadas entre esses cursos. Por isso, essa análise é feita por unidade, tá? Como o Paulo falou, então, vocês têm o ENAD, tem o CPC, o CC e IDD dos cursos de direito diurno e noturno. Então, o conceito ENAD do curso de vocês é um conceito excelente, o CPC de vocês é 4 e o CC é 5, ou seja, tivemos visitas em loco no direito diurno e noturno. Daqui a pouco eu apresento os dados dessas duas visitas, tá certo? E percebo que tem uma diferença entre o CPC e essas notas. Isso é interessante porque, muitas vezes, as notas que estão presentes, tanto no conceito ENAD quanto no CC, são muitas vezes inferiores, tá certo, às notas dadas no CPC. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Aí eu volto àquele ponto do questionário do ENAD que o Paulo falou, especificamente na parte da percepção do estudante. Ele corresponde a 15% dessa nota, tá certo? Utiliza aquela escala Likert, né, do discordo totalmente até o concordo totalmente. É organizado em 3 eixos: o didático-pedagógico, a infraestrutura e a ampliação da formação acadêmica, tá certo? E são itens que muitas vezes podem ser monitorados pelas coordenações dos cursos. Isso que é interessante. Como o Paulo falou, muitas vezes o estudante faz essa avaliação num dia muito específico e, às vezes, só pensa em algumas dessas questões ao final do seu curso. E aí, dependendo de como tiver o dia dele, pode ser que ele pense de forma meio enviesada. E isso vai aparecer nessa avaliação. Então, a gente traz alguns dados apenas, não trago todo o questionário, mas apenas alguns itens para a gente mostrar como existem diferenças de percepção desses estudantes. O item 28, por exemplo, conteúdos abordados nas disciplinas do curso favorecem a atuação em estágio ou atividade de iniciação profissional? A tendência é, quanto mais azul tiver a barrinha, mais interessante a avaliação para o curso, tá certo? E a gente percebe que os dois cursos, eles têm avaliações interessantes, tanto diurno como noturno, mas existe uma diferença na percepção, tá certo? Então, o que os alunos do diurno estão vendo de uma forma, os do noturno estão vendo de uma forma um pouquinho diferente. Então, é interessante verificar o que acontece. Muitas vezes,
As diferenças entre diurno e noturno já aconteceu, hoje acontece bem mesmo na universidade, era uma diferença muito grande com relação ao PPC e com relação ao corpo de professores. Mas isso já não acontece muito na universidade. De forma geral, os PPCs já são muito parecidos entre diurno e noturno, não sei se é o caso do direito, tá certo? Mas em outros cursos já acontece. E o corpo de professores basicamente é o mesmo para os dois cursos, tá certo? Então, tem de ver por que existe essa diferença. Em algumas unidades acadêmicas, as coordenações estão fazendo seminários ou workshops com estudantes para conversar sobre os itens de avaliação do questionário do ENAD, não para dar qual é a resposta, mas para discutir, para ter compreensão do que está sendo avaliado naquele momento mesmo, tá certo? Na 29, as metodologias de ensino utilizadas no curso desafiaram você a aprofundar conhecimentos e desenvolver competências reflexivas. Percebe que as avaliações estão muito próximas agora do diurno e do noturno, tá certo? Novamente, com uma avaliação interessante, porque a tendência é mais azul no gráfico, tá certo? Na 40, foram oferecidas oportunidades para estudantes superar dificuldades relacionadas à formação. Também nos parece semelhante diurno noturno, mas vejo que já tem uma tendência a ser menos favorecida para o curso essa avaliação, tá certo? E, finalmente, a coordenação do curso esteve disponível para orientação acadêmica dos estudantes. Parece que tem uma pequena diferença, a tendência é boa, mas parece que tem uma diferença entre o diurno e o noturno. Isso é interessante porque, muitas vezes, a disponibilidade do coordenador para diurno e noturno é diferente pelo tempo que ele fica na própria instituição, né? E aí, na função de coordenador, na sala da coordenação, talvez ele fique até menos tempo, às vezes, no noturno, né? Mas o coordenador do diurno é encontrado fora da sala de coordenação, na sua própria sala, muitas vezes. E aí, às vezes, passa a impressão para o estudante, né, que ele está mais disponível ou não, né? Isso varia de curso para curso, mas é só um dado para chamar a atenção. Aí aqui eu tenho o CPC de vocês. Nós temos um CPC de 2015 e 2018. O último ainda não saiu, tá certo? Então nós só temos esses dois aqui. E aí, como o Paulo falou, eu tenho faixa e tenho contínuo, né? Perceba que tem a variação é muito pequena. A nota de vocês é 4, basicamente, porque foi 3,55, 3,57, 3,31, 3,50, não teve grande variação, tá certo? Quando chegar a 3,95 é que vai para o CPC 5. Aí está um pouquinho distante para chegar, mas é possível, né? Se você pensar naquele relatório, naquele questionário de percepção do estudante, pode ser que isso seja interessante, tá certo? Se for necessário avaliar as outras dimensões do ENAD, a gente pode fazer essa análise para vocês depois, se vocês acharem interessante isso, tá certo? A gente não traz aqui, mas é possível resgatar isso. Professor Delano, posso Oi. checar contigo uma percepção? Pode. Comparando com nessas visitas que a gente tem feito às unidades acadêmicas, eu tenho a impressão de que a percepção relativamente à Universidade de Brasília, à população da Universidade de Brasília, que a percepção dos estudantes de direito sobre o curso de direito não está entre as mais positivas. Não Essa está. é a impressão que eu tenho. Porque geralmente as faixas azuis, elas são claramente dominantes, e aqui tem uns indicadores que eles não têm nenhuma moda clara, né? Então parece que o mesmo percentual de estudante que está votando lá no máximo, está aqui no meio, está no intermediário e está no mais baixo também, né? Parece que o corpo discente é muito dividido com relação a essa percepção que eles têm sobre o curso. Essa faixa azul clarinha que aparece aqui, ela é maior nos cursos de direito aqui do que nos outros cursos. Geralmente, sim, essa faixa azul, né, mais escura, que eu concordo totalmente, ela está mais presente nos outros cursos. Então, achei pouco no curso de direito também. Mas eu não tenho essa comparação feita, é só percepção visual mesmo, tá certo? Eu também, é só uma percepção. E eu estou sinalizando isso porque isso pode indicar espaço para crescer, né? Quer dizer que corrobora o seu argumento de que talvez seja estratégico para o curso de Direito construir essa percepção com os estudantes, né? Sem dúvida alguma. Não sei se a coordenação de direito já faz isso com os estudantes, mas uma coisa que tem sido feita em outras unidades acadêmicas, que tem funcionado muito bem, é essa conversa mais próxima com relação ao ENAD. Não só na época do ENAD, com a conversa anterior mesmo. Uma vez por ano, ter uma conversa sobre o ENAD com estudantes que estão no processo formativo, e não só ao final.
Bom, continuando aqui, pessoal, vamos para os indicadores de fluxo, né, na educação. E aqui a gente traz uma comparação que é feita entre a taxa de permanência, a taxa de conclusão acumulada e a taxa de desistência, né, dos cursos. Aí eu pego o curso de Direito da UNB e comparo com outros cursos de Direito de outras instituições federais, tá certo? A comparação é feita apenas com instituições federais. E aí eu vejo que a diferença, assim, visualmente parece que nós estamos um pouquinho melhor com relação a alguns pontos, mas estão muito próximos, né? As coisas estão muito próximas. O tempo que está ficando no curso, o tempo que quem está concluindo o curso e quem está desistindo do curso, os valores são muito próximos. Uma coisa que é interessante, não sei se acontece isso no direito, é o tempo de permanência muito longo dos nossos estudantes, tá certo? Aí o pessoal da coordenação vai poder nos informar isso. Mas, de forma geral, muitos estudantes estão ficando mais tempo que o tempo padrão na universidade, né? E isso acontece com mais frequência ainda nos cursos noturnos, né? E isso tem um impacto, né? Porque o estudante fica mais tempo, ele acaba sendo um pouco mais oneroso para a própria universidade, né? Porque a matriz é baseada pelo tempo padrão de curso, né? Então, seria interessante visualizar o que está acontecendo com os estudantes. Eles estão ficando mais tempo mesmo e o quanto mais eles estão ficando, tá certo? Aqui a gente vai apresentar um pouco dos dados dos egressos de direito, né? Então, utilizando os dados da RAIS, esse é a RAIS de 2021, a gente mostra como que vai estar a renda média dos estudantes que têm carteira assinada, né, Guilherme? É só com carteira assinada, não é isso? Peço só para esclarecer o que é a RAIS, tá, Delano? A sigla sempre o Guilherme que sabe, eu sempre esqueço a sigla, Guilherme. Relação Anual de Informações Sociais. E, na verdade, não só fazendo uma correção também, não é só quem tem carteira assinada, quem tem vínculo formal, né? Então, servidor Formal. público, né? A gente só não consegue capturar mesmo a questão de quem é consultor, PJ, né? Esses casos. Ok, obrigado, Guilherme. Obrigado, professora. Bom, então aqui a gente traz então, essa remuneração média, né, pela profissão, tá certo, que está sendo colocada aqui. Esses dados depois vocês podem ver com calma na nossa página mesmo de avaliação, tá certo? Onde tem um relatório completo. Aqui é só um extrato para mostrar para vocês realmente, para terem uma ideia, tá certo? Então eu vou passar por esses dados para que vocês depois possam visitá-los com mais calma, tá ok? Aqui eu trago pela classificação e atividade, tá ok? Um comentário que nós fazemos às vezes é com relação a esses valores médios. Se não me falha a memória, que agora acho que a remuneração média mais alta que nós temos até então é do direito, né? Comparado com os outros cursos da universidade, pelo que eu estou vendo aqui, são os valores mais altos que nós tivemos até o momento, tá ok? E aqui no serviço público efetivo, né, temos um valor relativamente alto também. E nesse gráfico mostra como que é a remuneração média desses estudantes ao longo do tempo, né? Pelo tempo de formado. Quanto mais tempo de formatura ele tem, maior vai ser o seu salário, né? Então, tem uma tendência que acontece na universidade, com uma pequena variação aqui, mas é uma tendência que acontece em vários cursos. E aí, agora nós vamos para os relatórios de indicadores das visitas em loco. Então, como o Paulo falou, o curso pode receber uma visita em loco por vários motivos, tá certo? Ou porque as notas do CPC são notas baixas, e aí por isso ele tem uma visita obrigatória, ou porque é um curso que não tem diretriz curricular, consequentemente ele não tem ENAD, então ele tem que ter uma visita em loco, ou quando o curso pode solicitar uma visita em loco para uma correção, um ajuste da sua nota, tá certo? Aqui, então, no caso, como que a gente faz isso? A gente fez a leitura do relatório que foi feito naquele momento da visita. Então, dependendo da data do relatório, eu não vou lembrar de cabeça qual de vocês, mas dependendo da data, as visitas foram antigas. E aí algumas coisas já mudaram. Então, assim, o que nós vamos trazer aqui agora é a leitura desse relatório e alguns comentários podem ser que não tenham mais sentido porque já foram resolvidos. Mas é a leitura desse relatório que a gente sempre faz, tá certo? Aqui no caso de vocês, eu tive uma visita, então, em 2014, tá certo? Onde eu tive o conceito final 5 e uma avaliação muito boa, né? Na dimensão didático-pedagógica, por exemplo, vocês só tiveram nota 5, então o PPC de vocês já era um PPC bom nesse momento. A professora disse que já teve uma reformulação agora, né? Então deve estar melhor ainda, adequado, né?
No corpo docente, de forma geral, a gente também tem a nota sempre boa, tá ok? Vocês mantiveram esse padrão. E na infraestrutura que aparecem alguns detalhes, geralmente na universidade, mas como a visita foi de 2014, pode ser que não tenha mais esse problema. Vamos ver o que foi na frente. Aquele, então, foi o curso diurno, não é isso? E agora esse é o curso noturno. No curso noturno tem basicamente a mesma coisa acontecendo, tá certo? Então, os dois cursos são bem avaliados na visita em loco. A partir da leitura do relatório, o que nós tínhamos aqui? Você vê como as coisas são antigas, né? As visitas de 2014. Inclui equipamento de data show na sala de aula. Imagino que isso já tenha sido sanado há muito tempo, tá certo? Verificar a existência e bom funcionamento de laboratório de informática específico para o estudante de direito. Também imagino que já tenha sido sanado. Melhorar a segurança do campus. Isso é um projeto da própria gestão superior para melhorar essa segurança, então muita coisa já mudou. Naquele momento, foi citada a questão de abastecimento de água da faculdade. Não sei se esse problema foi sanado já. Ventilação adequada das salas, distribuição adequada dos alunos nas disciplinas. Deve ter alguma desigualdade com relação ao quantitativo de alunos em disciplinas. A gente deveria checar no relatório. E o curso de críticas às instalações dos núcleos jurídicos, né, de práticas jurídicas, que também imagino que já deve ter sido adequado isso, né, devido ao tempo que já passou, ok? Aí nós trazemos algumas análises agora com relação à pós-graduação. Então, a gente utiliza o censo da educação superior, tá certo? Para verificar quantos professores do direito estão inseridos na pós-graduação. Não que seja obrigatório estar na pós-graduação, mas existe uma tendência de estar na pós-graduação, ter uma publicação maior e assim consecutivamente, né? Então, no caso do curso de vocês, mais de 60% dos professores está inserido na pós-graduação. Então, isso está de acordo com a média da universidade. Geralmente, mais da metade dos professores está inserido na pós-graduação. Em algumas situações, só que acontece que metade não está na pós-graduação. E a gente sempre comenta que é interessante verificar se os critérios de inserção dos novos professores está permitindo que esses professores possam alcançar a sua chegada à pós-graduação. Mas, no caso do direito, parece que está tudo ok, porque mais de 60% está presente na pós-graduação. Aqui a gente traz uma análise da produção acadêmica de vocês, que gera uma produção boa, que foi nota 5, né, na última avaliação, tá certo? Aqui eu trago a tabela, onde eu mostro como que é feito isso pelos avaliadores. Então, para nota 5, pelo menos metade dos professores tem que ter, no mínimo, 9 produções, e aí produção daquela forma geral, né? Produção científica, cultural, artística ou tecnológica. E aqui, para a nossa tabela, nós temos aqui, 57% dos professores têm produção de 9 ou mais, né, produtos acadêmicos aí. Então, está de acordo, mantém nota 5, ok? Aqui a gente traz um estudo pensando um pouquinho no IGC, onde a gente pega os cursos de pós-graduação e compara com as universidades que estão, digamos assim, melhor posicionadas que nós no IGC. São 13 universidades que estão na nossa frente, públicas, que estão na nossa frente. Então, a gente plota o curso de vocês, aqui é a UNB Direito, tá certo? E compara com as outras universidades e como que estão com relação ao número de matriculados. Porque na hora de compor o IGC, vai a nota do curso e o número de alunos matriculados naquele curso. Então, pelo que está aqui, é uma coisa importante. Esses dados são de 2021, ou seja, da quadrenal anterior ainda. Porque quando saiu o IGC, ainda não tinha saído a quadrenal de 22, tá certo? Então, se o curso de Direito mudou a sua nota, subiu a nota, ela não aparece aqui ainda, tá certo? Porque esse IGC foi calculado com a quadrenal de 17 ainda, tá certo? Porque esse dado foi de 2021. Então, a gente percebe que o curso de vocês está bem posicionado, com o conceito 6. Em termos de matriculado, só está perdendo, pelo que eu estou vendo aqui, para o FMG, tá certo? E os demais têm menos matriculados do que vocês. Isso no mestrado. Quando a gente vai para o doutorado, a mesma situação, né? Se repete, né? Novamente, vocês têm um conceito 6 aqui, com apenas a UFMG tendo mais alunos matriculados do que vocês, tá ok? É isso. Obrigado. Vamos às perguntas agora. Obrigado, Paulo e Delano. Então, foi isso, gente. A gente quis mostrar, né, trazer o que a gente está fazendo, mostrar os resultados de vocês, e aí a gente abre a palavra aí para vocês, começando aí pela professora Daniela, né, que está apresentando.
Eu já comecei aqui na mão, né? Nem se eu Ótimo. não tivesse sido mencionada como a primeira. Bom, mais uma vez, né, eu gostaria muito de agradecer. Eu já conhecia o relatório, a professora Denise é sempre muito cuidadosa e faz as apresentações nas instâncias superiores, né, em nossas reuniões, perante o CAD, o Conselho de Administração. Então, eu já tinha conhecimento desses gráficos. A realidade da Faculdade de Direito mudou bastante, né, dos índices que são apresentados, como vocês mesmos pontuaram. Nós temos, a última visita foi em 2014, então é um tempo bastante relevante. Eu até estava pensando aqui, né? Falei, puxa, será que já vem com o resultado do ENAD que a Faculdade de Direito se submeteu no ano passado? Estava na expectativa de já ver os nossos números, mas eles ainda não vieram. Mas, de todo modo, eu tenho algumas questões, sim, para fazer. Então, vamos lá. A primeira delas, como é que a gente pode contribuir no quesito IDD? Essa é uma dúvida que eu sempre tenho, porque além de o IDD das pessoas que desejam ingressar na Universidade de Brasília, na prova do Enem, não o IDD, né, mas o resultado da prova do Enem já ser um valor de um caráter muito alto, a do curso de Direito eu acredito que seja também bastante alto, né? Então, assim, eu fico sempre na dúvida. Eu fui coordenadora de graduação de 2017 a 2020, depois em 2020 eu assumi a vice-direção, em 2021 assumi a direção. E então eu tenho acompanhado há muito tempo em reuniões de colegiado, de núcleo docente estruturante, nas reuniões de conselho, enfim, nesse percurso, que é um percurso já considerado, né, na minha opinião, longo de atuação na gestão, eu fico sempre me perguntando como é que a gente conseguiria fazer o enfrentamento a este ponto específico. Eu olho para o nosso curso, eu vejo bons índices, a gente tem garantido boas notas, né, na graduação, somos nota 5 como resultado final de tudo isso que a gente olhou aqui na apresentação. No programa de pós-graduação, nós somos hoje CAP7, então a gente também tem tentado evoluir muito, e hoje apenas, no direito, apenas 3 universidades mantêm e têm a nota 7, né, que é a Universidade Federal de Minas mencionada, a USP e nós. Então, a gente também tem um ótimo resultado. Os nossos estudantes são estudantes bem formados, eles se posicionam no mercado de trabalho até com uma certa rapidez, se a gente considerar, né, o volume de bacharéis em direito. Mas eu não sei, assim, eu confesso que eu fico muito na dúvida em como combater essa diferença, né, que acaba resultando no IDD. Não sei como fazer esse enfrentamento. Eu gostaria de ouvir, né, enfim, como fazer esse enfrentamento. No ponto conscientização, preparação e etc., a Faculdade de Direito, ela não tem o hábito de preparar o estudante para o exame da OAB, para a prova do ENAD, não tem o hábito para preparar para concursos públicos. A gente percebe que o estudante ele tem um desempenho próprio que é muito potente, e a gente fica muito feliz por isso, por sinal, que dispensa esse tipo de preocupação que muitas faculdades de direito que são parceiras ou que não têm nenhuma relação conosco fazem, que vai ter aqui um provão para preparar para a prova tal, porque nós vamos ter um aulão para preparar para o exame tal. Então, a faculdade de direito não tem esse hábito aqui na Universidade de Brasília, né? Acho que os estudantes fazem um esforço pessoal e conjunto com os colegas muito grande para já ter esse bom desempenho. Mas a gente acaba não se atentando para o ponto que pode ser considerado talvez ponto fraco, que é o preenchimento de percepção, que a gente olha aqui e que eu acho que a gente precisa de fato se planejar para conversar sobre isso e talvez ter uma conscientização melhor do que seria esse tipo de avaliação. Mas, por outro lado, eu penso sempre no perfil dos nossos estudantes, né? Os nossos estudantes, eles têm oportunidades de estágio e muitas vezes de emprego muito rápido, né? Assim, desde o primeiro semestre já existem oportunidades de estágio, de empregos, e alguns já são trabalhadores mesmo, ou do setor privado, ou já são servidores públicos, né? E vêm fazer o curso de direito para, enfim, para obter a formação desejada, para outras finalidades, para o próprio emprego que eles exercem. E o sistema de justiça, quando eu falo, é tudo, tá?
desde o Poder Judiciário, os tribunais, os fóruns, os espaços físicos do Ministério Público, os escritórios de advocacia, eles são muito bem estruturados. Então, fica muito injusto conosco quando a gente tem o comparativo. Eles trabalham, eles fazem estágios em ambientes que são ótimos, excelentes no quesito estrutural. Eu entendo que a faculdade de Direito ela é ótima no quesito estrutural, mas, obviamente, considerando o fator universidade pública e a escassez de recurso, a gente não consegue atender na mesma proporção. Então, por exemplo, em um estágio, em um emprego, num tribunal, existe um serviço de copeiro o tempo inteiro atendendo a demanda das pessoas que ali trabalham. Existe um ar-condicionado que funciona o tempo inteiro. Enfim, são as questões que a gente na faculdade de Direito e na própria Universidade de Brasília não consegue garantir o tempo inteiro, porque às vezes está funcionando, mas às vezes deixa de funcionar e a gente precisa da manutenção. Enfim, e a melhoria predial, a melhoria do patrimônio para poder atender, né? Por exemplo, foi dito aí, abastecimento de água. Nesse tempo todo, de 2017 para cá, de atuação na gestão, eu nunca vi problema de abastecimento de água na faculdade de Direito. Então, se em 2014 foi um problema, eu diria que hoje ele não é mais um problema. Mas a gente não consegue, por exemplo, manter uma estrutura de excelentes aparelhos de ar-condicionado que funcionem 100% do tempo. Então, ele funciona, mas ele também quebra, e até que a manutenção ocorra. Então, para nós, no comparativo, ele traz uma dificuldade, entendeu? Porque o ambiente fora da universidade é um ambiente muito bem estruturado. O ambiente na universidade, ele é bem estruturado, mas ele não está 100% estruturado, disponível em tempo integral. Não sei se vocês entendem bem do que eu estou querendo dizer aqui. Então, não é uma crítica, não, porque eu acho, para quem visita a faculdade de Direito, a faculdade de Direito hoje ela é extremamente estruturada, limpa, organizada. A gente não tem dificuldades extremas para falar assim, é impossível entrar nesse banheiro aqui, porque ele é um banheiro que não garante higiene. Não, muito pelo contrário, a gente preza muito, né, por toda uma estrutura, desde a fechadura até o elemento, enfim, estrutural edificante. Então, eu também, assim, gostaria de saber como é que seriam o indicativo de organização dessas reuniões, por exemplo, anual, né? Como que a gente faz essa abordagem? Porque eu acho que a gente teria dificuldades mesmo de atender no comparativo, como eu disse, o aspecto estrutural como é visto fora da própria universidade, né? No sistema de justiça, como eu disse, como um todo. É claro que tem prédios do sistema de justiça que são ruins, tá? Mas, via de regra, os prédios do sistema de justiça são prédios bons. E principalmente em Brasília, falando do mundo Brasília, que é um mundo muito, muito bem sustentado nesse aspecto. É lógico que não é só estrutura, né? Tem o quesito coordenação, tem o quesito professores e disponibilidades, enfim. Então, eu queria também ouvir um pouquinho de vocês sobre esse outro questionamento. Eu acho que era essa a dúvida maior, assim, que eu tenho de imediato, mas eu vou lembrando aqui e a gente vai conversando um pouquinho mais. Claro. Só antes do Paulo falar, de passar a palavra para ele, sobre os resultados dos indicadores de qualidade, já era para ter saído, na verdade, né? Mas teve um atraso com os resultados do censo, que são os insumos, né, para isso. Não só o censo, né, mas um dos insumos é o censo de educação superior, que saiu começo do mês agora. Então, a última divulgação de resultado que eles falaram foi que o ENAD sairia de 31 de outubro. Aí, saindo o ENAD, deram o prazo de dezembro para sair todos os outros. Então, assim, essa é a expectativa até o momento, tá? Sobre novos resultados desse ano. Paulo? Muito interessante ouvir a fala da professora Daniela, né? Porque ela mostra, mais uma vez, como acontece nas nossas visitas, como que a universidade é muito heterogênea. E as nossas condições, não só as nossas condições objetivas são muito variáveis, como também as expectativas são muito variáveis. E, de fato, essa questão assim, o que significa aquela percepção da infraestrutura, né? Ela sempre vai ser julgada como adequada ou inadequada
no olhar do avaliador externo. E quem é esse avaliador externo? É um professor de uma outra instituição de ensino superior, pública ou privada, que tem um certo trânsito profissional e intelectual e que é essa pessoa que vai olhar para essa infraestrutura e vai dizer se ela atende ou não, né? E dependendo de como é a infraestrutura média, até não só do mercado de trabalho, mas também das outras instituições com as quais a gente concorre, isso vai orientar o olhar desse avaliador externo, né? Isso é algo que é estruturante, né? É dos desafios dos cursos. Eu queria me dedicar mais aqui à primeira pergunta, que diz respeito ao IDD, e dá talvez uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim primeiro, né? Tem uma história, não sei se é uma anedota, viu, Guilherme? Não sei, eu vou contar a história que os meus colegas que falam... O Guilherme é estatístico, eu não sou não, tá? Eu sou físico. Toda vez que eu vou falar de estatística, eu peço licença para o Guilherme. Mas eu conheço uma historinha de um estatístico importante, atribui-se a um cara chamado Galton, ter feito uma pesquisa na qual ele percebeu, no primeiro momento ele teria percebido uma coisa chamada regressão para a média. Ele percebeu que os filhos dos pais mais altos eram mais baixos que os seus pais, e que os filhos dos pais mais baixinhos eram mais altos do que os seus pais. E num primeiro momento, isso é o que você observa, viu? É o que você observa via de regra. Se você fizer essa análise, na verdade, não só para a estatura, mas para qualquer variável que você quiser, você vai achar um resultado parecido, que é um de convergência para a média. Isso levou a uma conclusão equivocada, inclusive, de que, então quer dizer que a estatura da população está convergindo para a média, já que os mais altos estão ficando mais baixinhos e os mais baixinhos estão ficando mais altos? Não, não é o que acontece. Porque, na verdade, o que faz com que algumas pessoas, numa certa medição, apareçam na extremidade da frente de uma distribuição, também é um fenômeno aleatório. O que eu quero dizer? Que os estudantes, tocando assim, no objetivo do direito, né? Mas podia ser qualquer medição, estou falando podia ser qualquer curso, qualquer processo de medição. Os estudantes que são aprovados num curso mais concorrido da sua região, num curso muito bem posicionado, não são somente os estudantes mais competentes, mas são, dentre os mais competentes, aqueles que tiveram a estrela, a iluminação, a sorte de que naquele dia, naquele momento, fazerem uma prova muito boa. E esse componente sorte, digamos, esse componente que eu chamo de aleatório, que se soma ao resultado, digamos, que se soma ao desempenho real da pessoa, a produzir o desempenho observado, esse componente ele muda. Então, qual que é o resultado disso? Se a gente fizesse, de novo, um Enem para todos os estudantes e incluísse os estudantes do curso de Direito, provavelmente os primeiros colocados do curso de Direito não seriam aprovados. Entende? Porque tem um componente aleatório. Então, isso quer dizer o quê? Se esse componente aleatório existe, quer dizer o quê? Que a chance objetiva dos estudantes dos cursos mais concorridos caírem, ela não é só grande, ela é esperada. Assim como os filhos dos pais mais altos costumam ser mais baixinhos que seus pais. Porque o que faz o pai mais alto de toda a população? Ele é uma pessoa que tem certamente uma predisposição genética para ser alto, mas uma série de outros elementos aleatórios contribuíram para que aquela pessoa fosse ainda mais alta. E esses elementos talvez não produzam a mesma estatura no filho. Então essa primeira notícia é ruim, assim, do ponto de vista da própria medição e do componente aleatório da medida, é esperado que o IDD seja baixo, não só no curso de Direito, mas na grande maioria dos cursos da Universidade de Brasília, porque em cada curso, o curso de Física não concorre com o Direito, a gente concorre com os outros de Física, mas no espaço em que a gente concorre, nós estamos bem posicionados, porque nós somos uma das melhores instituições do Brasil em todos os cursos de graduação. Então, essa realidade é uma realidade que é estrutural, e é tão estrutural e complicada quanto a primeira que a gente descreveu. Dito isso, o que pode ser feito, né? A gente sempre pode, e o efeito que isso vai ter é variável, mas a solução que me parece, a solução possível é essa, né? O caminho possível para a gente pensar é o seguinte: quanto mais, se a gente ganha nessa diferença, então quer dizer que em todo o nosso espaço da universidade, os cursos e os estudantes de graduação que têm a entrada mais vulnerável, eles têm mais espaço para crescer. Então, se a gente institui como prática pedagógica, curricular e de gestão
e a gente, na verdade, já faz isso na universidade, mas é só fazer com ainda mais consciência, né? Que a gente invista mais no estudante que mais precisa, o efeito esperado é um maior ganho global. Porque aquele que já entrou com um desempenho muito bom, ele já saiu devendo, né? Mas aquele que entrou com dificuldade, esse tem espaço para crescer. Então, é um tipo de... Talvez esse espaço, esse movimento é o movimento das ações afirmativas, a lógica de funcionamento das ações afirmativas, né? Que é uma lógica de uma decisão política de que nós vamos investir mais naqueles que mais precisam, vamos garantir ingresso e permanência daqueles que, historicamente, não teriam acesso a esse espaço. Garantir bolsa, garantir oportunidades. A realidade de vocês é muito diferente, deu para perceber, da nossa, né? Então, os alunos talvez não vão depender tanto de bolsa, porque eles têm ótimos estágios. Mas é isso, assim, na realidade do curso de Direito, talvez a chave seja pensar como o curso pode investir mais naqueles que mais precisam. Isso talvez contribua para o IDD de vocês. Delano? Você está no mudo, Delano. Perdão. Só complementando essa fala do Paulo, uma outra coisa que é interessante, que a gente tem visto em outros cursos, que é uma análise que nós estamos começando a fazer, é com relação às disciplinas de retenção dentro dos cursos. Porque, geralmente, as disciplinas de retenção nos cursos, onde os alunos reprovam mais, mostram, às vezes, algumas falhas de pré-requisitos dos estudantes. Então, se eu olhar para esses estudantes que estão reprovando em algumas disciplinas específicas, né, que retêm mais, e atacando esses pontos de forma mais, digamos assim, de forma mais afirmativa, eu consigo melhorar o ganho que esse estudante vai ter. Ele fica menos tempo na universidade, ele fica menos preso naquelas disciplinas e consegue sanar alguns pré-requisitos que ele não conseguiu trazer do seu ensino médio. E com isso, pode ser que eu consiga fazer também uma mudança nesse IDD. Tá? Quer dizer, são ações conjuntas, né? Então, assim, esse estudo de retenção é muito importante porque a gente tem que começar a olhar para esse aluno. Por que está ficando tanto em determinadas disciplinas? Todo curso tem uma disciplina que vai fazer isso, algumas disciplinas que fazem isso. E, geralmente, elas estão ligadas a alguns pré-requisitos que os estudantes não possuem já. E aí a gente pode dar uma olhada nessas disciplinas e ver assim, tá, eu preciso de alguma coisa anterior a ela para que ele chegue nessa disciplina com um pouco mais de bagagem para conseguir fazer o que tem que fazer na disciplina e seguir seu caminho. Que a ideia é essa, que ele siga o seu caminho, tá certo? Bom, agora falando sobre a percepção do estudante, uma coisa, professora, que alguns cursos têm feito e eu acho interessante, se você olhar o questionário do ENAD, ele, na verdade, é um questionário dividido em blocos, né? Trata sobre isso, trata sobre aquilo, tá? Percepção do professor, percepção da disciplina, estágio, formação, tal, tal. E alguns cursos têm feito encontros temáticos com os estudantes, não tratando as questões do questionário, e sim sobre o tema. Então, por exemplo, vocês estão com um PPC novo. Vamos falar sobre a organização didático-pedagógica do nosso curso. Olha que nós estamos trazendo novidade. Olha como nós estamos olhando para o mercado. Olha como o perfil do nosso egresso mudou. Olha que nossos objetivos são assim. Isso esclarece o estudante. E aí, a percepção dele tem uma tendência de mudar, porque com mais esclarecimento sobre o assunto, tem como fazer uma avaliação melhor. Então, se eu pego de forma temática e não por questões, eu consigo fazer isso, alguns encontros ao longo da formação desse estudante, sem ser uma coisa tipo cursinho de formação, mas sim um bate-papo sobre a formação da pessoa. Então, acho que isso pode ser uma coisa interessante. A gente tem visto alguns cursos fazendo isso e eu acho que é um caminho bom. A professora Denise tinha me pedido para falar também. Eu queria falar sobre algumas questões, né? Mais a título de reflexão com a comunidade da FD. A primeira coisa com relação ao IDD. Obviamente, há uns anos atrás, eu não sei precisar quando, deve ter uns 8 a 10 anos, houve uma mudança no cálculo do CPC, de modo a ampliar o percentual de participação do IDD, né? Claramente, isso tem um viés mercantil, no sentido de que favorece instituições privadas. Então, a gente não pode desconhecer a motivação ideológica por trás de uma ampliação da participação do IDD na composição da nota do CPC.
Então, nesse sentido, o que nós temos trabalhado do ponto de vista político-institucional é no sentido de criticar a forma de cálculo do IDD, e para isso a participação da FD em todas as instâncias, sempre que for possível a gente falar isso, que não é de fato um indicador que seja um indicador que represente a qualidade de um curso, da forma como ele é computado, e muito menos com esse percentual de 35% no cômputo do CPC. Então, acho que é importante a participação da FD nas mais variadas instâncias na qualificação dessa discussão para que a gente, em conjunto, consiga modificar não somente a composição do CPC, em termos de percentual que o IDD compõe, mas também no cálculo do CPC. Acho que isso é uma coisa importante. Quero lembrar também que no IDD vai ver em relação à nota do Enem. E boa parte dos nossos estudantes, pelo menos metade, eles podem ingressar sem fazer Enem. Quero alertar todo mundo com relação a isso. Se eles ingressam pelo PAS, eles não vão ter essa composição. Então, nós também, como instituição que tem 50% das vagas, como PAS, né, Programa de Avaliação Seriada, não necessariamente temos esses 50% dos estudantes com cômputo de Enem. Então, também a gente não vai ter isso avaliado. E os nossos estudantes que entram pelo PAS, normalmente são os melhores estudantes de cada curso, tá? Pode ser que o direito, eu não tenho esse dado do direito aqui agora, pode ser que seja um ponto fora da reta, mas não deve ser, tá? Outra coisa que é importante, e aí nesse sentido, professora Daniela e colegas, não vejo isso como um processo de treinamento para o ENAD, porque realmente é algo que eu não consigo considerar adequado do ponto de vista formativo. Mas esclarecer os estudantes com relação ao questionário de percepção do estudante sobre seu processo formativo. Porque os estudantes, em geral, isso acontece com a gente também, docente, nós temos sempre feito essa fala junto aos núcleos docentes estruturantes, aos colegiados de curso, que quando a gente está sendo avaliado por membros externos, não é hora de chorar as pitangas da instituição. A gente vai mostrar as dificuldades, se for inquirido, mas a gente vai mostrar os alcances, né? Porque aquilo ali ele vai se revelar depois em uma nota avaliativa da instituição. Então, a hora de reclamar, por exemplo, de uma torneira que quebrou, não é para um avaliador externo. E a gente percebe, eu não li os questionários dos avaliadores de 2014, né, Delano, que foi? Eu não li os questionários de avaliadores, mas tem unidades em que coisas que deveriam ser discutidas internamente foram colocadas para os avaliadores. Isso acaba prejudicando a avaliação do próprio curso. Então, essa atuação da faculdade, juntamente ao seu corpo docente e de técnicos e ao seu corpo estudantil, eu acho que é importante, tá? Explicar o que está sendo avaliado ali e pedir uma avaliação que reflita, de fato, a qualidade da instituição em toda a sua concepção. E nisso, a explicação com relação ao conteúdo do curso também é importante, porque muitas vezes o estudante de direito ele pode reclamar de um curso inicial que está voltado, eu sei porque eu converso muito com estudantes de direito, e muitas vezes eles reclamam da formação inicial, eles estarem vendo matérias básicas de formação dentro da área de ciências humanas de uma maneira geral, em que isso de fato se revela depois em um mecanismo de ampliação da capacidade reflexiva do nosso estudante. E aquilo é um ponto muito positivo para a nossa instituição. Mas se o estudante não é esclarecido do porquê daquilo no início do curso, ele pode se sentir prejudicado em relação, por exemplo, a algumas outras instituições. Então, são só considerações para as nossas reflexões e a questão de coordenação de curso, que eu vi os professores falando aí, os azuizinhos, né, não tão acentuados quanto de outras áreas, eu acho que são coisas simples, tá? É questão de ter um calendário de um cronograma de atendimento,
e com divulgação desse cronograma de atendimento, de modo que o estudante se sinta contemplado e respondido. Eu acho que são coisas simples. São essas considerações que eu queria fazer nesse momento. Obrigada. Obrigado, professora Denise. Professora Lucia? Bem, também gostaria de agradecer, foi muito bom ver o nosso curso sobre esse ângulo dos indicadores, o relato dos alunos, a percepção dos avaliadores externos. Muito rapidamente, a minha fala, eu me lembro dessa avaliação de 2014, onde o nosso projeto pedagógico, que está em curso já há algum tempo, né, ele foi aprovado pelo colegiado, ele era um projeto muito inovador, então ele enfrentou algumas resistências, mesmo depois da aprovação, no âmbito da própria Faculdade de Direito, também na administração superior, que antes ainda da gestão da professora Márcia, bem, mas quando essa equipe de avaliadores externos esteve na FD, foi o projeto pedagógico novo que efetivamente eles avaliaram. E não era esse projeto, então eles não avaliaram algo que está sendo abandonado agora. Esse é um projeto que está em execução já há algum tempo, ainda que formalmente não esteja, mas ele já impactou várias coisas, como grupos de pesquisa, maior número de discentes de graduação em projetos de iniciação científica, em eventos, várias coisas, né? Então, acho que esses resultados a gente vai ter que realmente olhar esses resultados, pensar sobre eles. Me chamou a atenção exatamente o mesmo indicador, foi esse do desempenho discente no início e ao final do curso. Eu acho que isso a gente tem que considerar, porque a pergunta que eu me fiz é, será que nós estamos propiciando aos nossos estudantes uma formação aquém do que eles poderiam conseguir? Porque é um curso longo, são 5 anos, não é pouco tempo, né? Então, essa é uma boa pergunta. Assim, se nós recebemos estudantes tão capacitados e, ao final do curso, eles sentem que não adquiriram uma formação assim tão de acordo com um parâmetro que eles tinham expectativa, é algo que nós temos que prestar atenção. E onde que está isso? A professora Denise falou um ponto interessante, que no início do curso eles têm esse ressentimento, entre aspas, né, que não estão vendo direito, mas estão vendo ainda ciências humanas, ciências sociais, estão vendo um pouco de pesquisa. Eu sou uma professora que, frequentemente, a maior parte do tempo, eu dou uma disciplina para o primeiro período, que é pesquisa jurídica. E é uma disciplina que busca apresentar competências gerais, interpessoais, competências críticas, competências vinculadas a relações intersubjetivas, mas eu noto muito resistência também. Mas nem por isso nós podemos deixar de fazer isso. Porque uma coisa, professora, que eu queria dizer assim, muito rapidamente também é, nós recebemos estudantes de um ensino médio que eu, pessoalmente, acho muito ruim no Brasil, não é? São estudantes conteudistas, eles têm uma deformação que demora no mínimo 3 anos, que o ensino médio brasileiro é uma questão, né, muito que se tem que enfrentar ainda, né? Então, nós recebemos esses estudantes que têm uma expectativa que eles vão ter professores de direito, que, na verdade, não existem na Faculdade de Direito da UNB, que são aqueles professores clássicos, conteudistas, que vão dizer para eles o que direito é, não é. E, ao contrário, nós queremos ser uma faculdade crítica, né? Desenvolver essas competências críticas que eles vão precisar, porque o direito também é uma área que tem uma mudança profunda, muito grande. E mesmo quem não é da área sabe disso. Bom, eu fiquei bem impactada, né, pelo que vimos. Eu acho que a faculdade deveria realmente agora pensar nessa questão, dessa percepção que eles têm de frustração. Na verdade, eles estão frustrados, e elas, né? Tem uma frustração aí. Eu deveria ter visto mais coisas. E a última questão, acho que o professor Paulo Roberto e o professor Delano, se não me engano, também falou, que é o seguinte, é a diversidade de capacidades discentes que nós temos hoje nos cursos. Nós temos estudantes que têm que eles têm uma formação, digamos assim, em competências clássicas de conhecimento, de domínio linguístico, outros que têm uma experiência cultural, uma experiência social mais aberta, em certos pontos de vista, mais rico, não é? Que são os nossos estudantes cotistas, às vezes mais maduros, eles têm mais maturidade. Então, ali tem uma diversidade decente que
eu tenho a impressão, e eu já vou encerrando por aqui, que nós não estamos, de fato, aproveitando isso no sentido de avançarmos. Não apenas educando esses estudantes que vêm com uma formação diferente para o nosso curso, nas capacidades mais clássicas do direito, mas também aproveitando essa bagagem que eles e elas trazem para os outros, né? Porque o direito é uma ciência social aplicada que vai lidar com questões sociais complexas e cada vez mais, né? Enfim, eu fiquei feliz, e agora eu concluo mesmo, de ver que, na verdade, a gente deveria ousar mais, inovar mais, arriscar mais, porque eles têm capacidades, e essa empregabilidade que eles têm, vou usar esse termo assim, horrível, mas é esse mesmo, essa empregabilidade, ela testa isso. Eles conseguem, não é? Adquirir uma formação que vai capacitar eles a entrarem no mundo do trabalho, e os salários são altos, isso é um atrativo, claro, né? Mas eu acho que a gente deveria ainda... A gente tem espaço, eu acho, para criar, inovar e ousar. Eu acho que é um pouco isso. Obrigada. Obrigado, professora. Professora Daniela. Vamos lá, eu me lembrei de uma das coisas que eu gostaria de ter dito antes também, que é uma dúvida, né? No site da Faculdade de Direito, nós temos um campo chamado Egressos. Eu pus o linkzinho aqui no nosso chat. E então são duas perguntas. Primeiro, se nós, enquanto unidade, devemos manter esse formulário de egressos, ou se a gente deve retirar do nosso site. Essa é uma tarefa de vocês, né? Da administração superior. E se vocês nos disserem que sim, que podemos manter esse formulário, como é que a gente direciona os resultados, né? As respostas? A gente direciona para dar, enfim, podemos tratar desses resultados internamente, as questões estão corretas, nós precisamos retirar alguma questão, acrescer alguma questão, enfim, olhar para esse formulário de egressos. A gente sempre teve essa preocupação, né, considerando os instrumentos de avaliação do INEP, ou instrumento de avaliação do INEP, então é uma das coisas que, quando vocês apresentam os valores do mercado de trabalho remuneratórios, quando vocês nos trazem alguns elementos, é interessante porque a gente questiona aqui, né, se a pessoa permaneceu em Brasília ou não, enfim, se ela seguiu a carreira do curso que ela se formou, se de fato a carreira dela é jurídica. Tem uma série de questões aqui que para nós interessa, obviamente, para a gente olhar, mas acho que não seja exclusivamente um resultado para a Faculdade de Direito, seja também para a comissão de avaliação, né, para o decanato. Então, essa era uma dúvida. A outra questão é mais complementando o que a professora Lucia disse, não é? Eu acho que a Faculdade de Direito, assim, não só acho, mas tenho certeza disso, ela tem uma boa representatividade externa. Então, os nossos estudantes, eles fazem muito bonito quando eles estão nos representando enquanto estudantes da Faculdade de Direito. E quando eles colam o grau, eles também ingressam no mercado de trabalho numa crescente que é perceptível a olhos nus, sem a gente fazer muita análise de dados. Nós temos ex-estudantes que são ministros de tribunais superiores, né, que participam da construção do direito no país pelo meio jurisdicional. Mas a gente também tem pessoas que atuam, né, que são egressos da Faculdade de Direito no poder legislativo, no poder executivo, não diretamente nas representações. Hoje, as figuras, né, que estão na representação máxima, o presidente da República não é egresso da Faculdade de Direito. Se a gente olhar hoje no legislativo, a gente, né, não identifica um número volumoso, mas a gente tem ali uma inserção dos egressos da Faculdade de Direito no campo do trabalho, no mundo do trabalho, e fazendo um papel muito bem feito, né? Então, são muitas dúvidas. Eu reputo a Faculdade de Direito da Universidade de Brasília uma faculdade altamente qualificada pela formação e pela, eu vou dizer, inserção e mudança de paradigmas mesmo, já nos seus estágios e no mundo do trabalho, né? Então,
como que a gente também, é dúvida mesmo, né? Como que a gente também pode pensar, obviamente que melhorar, a gente tem que melhorar sempre, né? Como que a gente pode pensar em incentivar ainda mais, em trabalhar ainda mais para a melhoria e para a consolidação de resultados como esses que a gente avaliou aqui nessa tarde de hoje? Começar rapidinho com relação à pesquisa de egressos, a gente não sabia, né, dessa pesquisa de vocês. Eu vi aqui rapidamente, parece ser bem interessante. Vocês fazem várias perguntas, né, até qualitativas. Então, assim, nosso objetivo com a pesquisa de egressos que nós fazemos, né, é algo mais direto no sentido de ver a questão de dados, né? Dar uma fotografia de um determinado ano. A gente tem, por exemplo, agora a última RAIS, que é essa base de mercado formal, né, de empregos formais, a gente tem de 2021. Então, de quem, né, de todos os nossos alunos que saíram até o ano de 2021 e tem algum emprego formal, né, tem algum vínculo formal, na verdade, a gente consegue ver a colocação deles. Então, a ideia daquele relatório é justamente subsidiar, por exemplo, a análise por parte do Zen10 para a atualização de PPC. Será que os egressos estão realmente na área que a gente pensou que eles deveriam estar, né? Às vezes o curso é para formar professores, mas ele não tem ali nos egressos formados um número suficiente de professores, não está ali representado, né? Para fazer essa análise mesmo com relação à atuação, né, dos egressos nossos. Então, o objetivo é mais geral. A gente tem bastante interesse em fazer algo mais qualitativo, mais dadas as dificuldades, realmente, como não sei como é que está a resposta de vocês nisso, por exemplo, né, porque sempre quando a gente passa para uma questão de questionário, de pesquisa, a gente vê a resistência, a dificuldade, né, de conseguir respostas. A gente passa com isso todo ano na consulta da comunidade acadêmica. É sempre bem desafiador, né, conseguir resultados válidos e realmente utilizáveis no sentido gerencial. Mas a gente pode analisar realmente o questionário de vocês, ver como é que a gente poderia até englobar isso, né, de uma forma mais geral. E aí eu entro em contato contigo, pode ser contigo, professora Daniela? Porque até para ver a questão das respostas, né, como é que foram essas respostas, porque é legal, eu só quero dizer que são objetivos distintos, né, a gente tem a nossa pesquisa de egresso, que é com a base da RAIS, e essas iniciativas das unidades de realmente pegar, né, consultar o egresso, fazer essa pesquisa com eles, é algo que a gente incentiva, mas aí a gente pode também ver uma forma de consolidar as informações, ver como é que a gente junta isso, porque são informações muito ricas e que com certeza vocês podem se apropriar, né? Bom, então eu prometo que é a última intervenção que eu faço aqui. Tá, obrigada por ter pelo menos, né, olhado, ainda que rapidamente, o nosso formulário. É resultado de reuniões do núcleo docente estruturante. Então a gente trabalha esse formulário, já trabalhou muitas vezes no núcleo docente estruturante, porque ele avança, né, para as atividades de ensino, pesquisa, extensão. Agora, eu acho que a gente tem que talvez atualizá-lo com as questões relacionadas à inovação e tecnologias no direito, né? Então, tem muitas coisas aqui que a gente pode melhorar ainda. Eu me lembrei duas coisas que eram importantes que eu queria ter dito na primeira intervenção e eu havia esquecido e conforme a gente foi conversando, eu fui lembrando. Eu posso considerar que todos esses dados e essas informações que a gente trabalhou são de 2018 para trás, é isso, não é? Que é a data do último ENAD, e daí para trás foi o resultado dessas avaliações que a gente viu aqui. Na verdade, são vários instrumentos, né, professora? Sim. Tem o das avaliações em loco, que tem as datas específicas, né? Acho que 2014, 2012. Quando a gente fala do IGC, por exemplo, quando a gente mostrou ali do IGC na relação entre matrículas de mestrado e doutorado, aquele IGC é o de 2020, que a gente vai sair o de 2021, né? Tá. Então, é o último que a gente tem. Tá, eu perguntei isso Só um porque minutinho, professora. E a base RAIS é de 21. E Então, 2021, Raiz.
Tem todo um período aí com informações que acho que é importante na leitura de vocês que ela seja feita à luz do ano daquela informação. Tá. Eu fiz essa pergunta de maneira muito genuína, porque nós tivemos uma pandemia, né? E não foi pouca coisa o impacto da pandemia para todos nós, né? Todos os cursos, para a universidade de uma maneira geral. Só que aí a gente teria que contar ela de 2020 para frente, e talvez a gente agora, de forma muito consciente, trabalhar também nas nossas instâncias da unidade, né? Da Faculdade de Direito, o que nós temos a fazer de 2023 para frente também, né? Eu acho que é extremamente relevante a tomada de consciência para isso. Então, alguns fatores mudaram muito no que diz respeito a esse período, né? Esse interstício, diria assim, de 18 para cá, de 20 com a pandemia para cá, e a gente percebeu uma sinalização, que é uma sinalização importante. O primeiro aspecto da sinalização, saúde mental. Então, por exemplo, o tema saúde mental não é um tema do domínio da gestão da unidade. A gente procura trabalhar de uma forma muito compartilhada com a DASU, com o Decanato de Assuntos Comunitários. Eu acho que é extremamente relevante e a gente percebe o apoio e a atenção que nos é dada em relação a isso. Mas a gente tem algumas contradições, se é que eu posso dizer assim. Então, por exemplo, nós temos um cuidado hoje, uma atenção muito grande ao aspecto da saúde mental. Acho que potencializou muito com a pandemia. Muitas pessoas sofreram perdas significativas e os impactos da pandemia, mesmo pessoalmente, para aqueles que contraíram a doença, né? Alguns alegam esquecimento, ou, enfim, uma série de prostrações, uma série de coisas que eu acho que é um símbolo importante para a gente também refletir nas avaliações do curso. Eu acho que a gente vai ter impactos disso lá na frente. A gente teve 2 anos com 2 semestres e meio. Eu acho isso bastante pesado. Acho que os curtos períodos de 30 dias de descanso, eles impactam muito no ritmo que a gente impôs no retorno presencial. Então, aquele semestre que ficou obstado em razão do isolamento imediato e até o nosso alcance, as realidades tecnológicas para as aulas online no período da excepcionalidade, a gente tentou recompor isso com 2 semestres e meio por ano, em 2 anos. Poderia ser uma política da Universidade de Brasília, eu sei que tem a preocupação com retenções e com uma série de coisas, mas poderia ser uma política da Universidade de Brasília, por exemplo, não ter o verão de 2024, para que as pessoas pudessem, de fato, em 23 de dezembro, encerrar o semestre 2023-2, ter um período de descanso, de recuperação mesmo, né? De todas as suas atuações, atividades, saúde física, saúde mental, para a gente retomar os nossos percursos na universidade a partir do calendário aprovado, que é 18 de março de 2024. Essa é uma preocupação que a gente tem. Vocês podem olhar, né, nos nossos índices, a gente não tem disciplinas com alta retenção, então, enfim, a gente poderia pensar melhor nisso. Um outro elemento que isso pode impactar na questão do tempo de faculdade de direito, tá? Então, as pessoas que adoeceram, elas atrasaram os seus cursos. Então, esse é um ponto. O outro ponto, a gente tem lidado muito com o tema inclusão. E também é uma grande novidade para nós. Tem sido um grande aprendizado, na verdade. Olhar para a pessoa com deficiência ou olhar para as diversidades de gênero, para as diversidades como um todo. Nós, de uma geração, né, eu nasci na década de 70, então é uma geração que naturalizava piadas que fossem preconceituosas em relação à raça, gênero, pessoas com deficiência. A gente precisa realmente reaprender e aprender com significância positiva a bem tratar o próximo, né, a olhar para o outro cuidadosamente, assim como a gente também precisa cuidar da gente, né, olhar para nós mesmos de maneira introspectiva, de maneira muito cuidadosa. E esse item, né, a diversidade de uma maneira geral, e principalmente o quesito pessoa com deficiência para a faculdade de Direito, que teve um aumento bastante grande. Nós saímos de 2 para mais de 20 pessoas com deficiência. É um orgulho para nós, tá? A gente percebe que todas as pessoas com deficiência, independentemente da sua deficiência, têm se esforçado e têm trabalhado
um nível de equivalência muito alto na faculdade de Direito, se comparado com outras e outros estudantes que tenham um nível formativo, uma condição ideal de vida em termos de alimentação, moradia e etc. E saúde íntegra, né? Sem nenhum tipo de obstáculo a sobrepor. Então, como é que isso também vai ser um fator para o nosso olhar, né? Para o desenvolvimento do nosso olhar para a qualidade do curso? Professora Daniela, as coisas que você trouxe aí são de fato super relevantes e eu acho que a instituição como um todo tem trabalhado para construir as respostas para essas questões. Uma das dificuldades que a gente tem, por exemplo, eu não sei se todos sabem, mas os recursos que a instituição recebe, eles estão recursos financeiros, tá? Eles estão ligados aos nossos resultados acadêmicos. E uma das coisas que nós temos discutido bastante, mas de fato ele foi implementado, né, a utilização de indicadores acadêmicos relacionados ao período pandêmico para alocação de recursos nas instituições, porque nós consideramos que isso não é um retrato de cada instituição, se a gente tem esses dados, em função de todas as questões que você colocou aí. Eu acredito que, por exemplo, com relação ao verão, essa questão ela precisa ser discutida no CEP, tá? Eu não sei, nenhum de nós aqui é do CEP, né? Acredito que não. Mas eu acho que é importante ser levada. Na minha faculdade, eu acredito que vai ter verão, mesmo porque normalmente o que a gente faz é quem atua no verão, o curso é contabilizado junto com o primeiro semestre de 2024. Então, às vezes, tem docente que quer tirar uma licença capacitação, alguma coisa, ele prefere adiantar o seu curso no verão para poder tirar a sua licença capacitação no semestre, senão ele inviabilizaria. Mas eu recomendo fortemente que a unidade leve essa questão ao CEP, né, tendo em vista todas as questões que você colocou aí. E nós temos um longo trabalho para atuar, para fazer dentro da universidade, atuando em termos de saúde, de uma maneira geral, e saúde mental, dentro das nossas competências de instituição formadora, né? Eu sempre faço essa distinção, porque eu acho que tem papéis diferentes na sociedade, né? Ou seja, a gente atua até o limite que é possível para uma instituição. Eu estou fazendo essa observação aqui porque muitas vezes eu vejo, até pela falta de Estado em muitos lugares, a universidade acaba sendo vista como o único ponto de apoio para uma diversidade grande de pessoas da nossa comunidade. E em que pese a nossa responsabilidade, a gente aí precisa buscar o equilíbrio, né, entre a nossa responsabilidade, capacidade de atendimento, que eu acho que tem sido ampliada e a gente tem atuado de uma maneira bastante mais robusta do que anteriormente, porque a gente, por exemplo, nem tínhamos diretoria de saúde que atendesse a toda a comunidade, isso é uma coisa recente, se eu não me engano, é de 2019, e, ao mesmo tempo, ter canais para que a gente possa solicitar apoio de outras instâncias do Estado com competência para apoiar a nossa comunidade. E aí eu amplio, não estou falando apenas de discentes, não, tá? Eu estou falando de toda um conjunto de servidores e de colaboradores também que acabam tendo passado por isso e também pelo empobrecimento, né, que dificulta o nosso acesso à saúde de uma maneira geral. Então, é importante sim, e eu estou à disposição para que a gente construa essas soluções, que eu acho que elas são múltiplas e elas precisam da colaboração de toda a comunidade. Também uma colocação, professora, que nessa questão, por exemplo, de diversidade, né? Aqui mesmo no DPO, a gente está fez, na verdade, né, um projeto de capacitação de todos os servidores. Então, temos todas essas diversas questões de capacitismo, de lidar com diferenças, né, racismo. Então, a gente, depois de instados pela Secretaria de Direitos Humanos, né, aqui da UNB, sobre quais ações a gente estava fazendo, a gente viu que não estava fazendo nenhuma ação, né, especificamente sobre isso.
Então decidimos começar, né, fazer. Já tivemos 2 eventos que foram muito bacanas. Então, assim, talvez também uma ideia de fazer ter essa discussão com a comunidade, né, da FD, como a gente teve aqui no DPO, porque quando você fala em melhoria e nessas questões de acessibilidade, né, de diferenças, assim, tem alguns itens nos instrumentos avaliativos, né? Obviamente, principalmente quando a gente fala de acessibilidade, tem questões sobre acessibilidade do campus para diversos laboratórios, né? Tem alguns itens avaliativos sobre isso, mas eu vejo que a FD está numa posição já privilegiada no sentido de já estar muito bem, né? Colocada com relação às suas notas, com relação às suas avaliações. Então, o que é legal é que vocês podem se dar a essa oportunidade de fazer melhorias além dos indicadores, né? Além do que a gente realmente é avaliado justamente para ter esse crescimento qualitativo. Então, isso é muito bacana de se ver, né? A gente já está fazendo avalia há muitos anos, então, assim, nem sempre nas unidades tem até tem essa preocupação, mas tem outras questões primeiro, né? Que demandam mais, têm mais prioridade. Então, é bem bacana ver que o caminho que vocês estão tomando, né? Então, já parabenizar também vocês por isso. A gente tem mais alguma colocação? Já passamos 10 minutinhos do nosso horário, mas porque está muito bom. Professora Fernanda? Muito obrigada. Eu queria aqui primeiro agradecer a comissão pelas explicações, aqui a professora Denise, eu e a professora Suzana estamos atualmente na função da coordenação do curso, no período diurno e noturno, então também para compartilhar um pouco, as nossas percepções também com relação ao ENAD. Primeiro também agradecer à professora Daniela, eu compartilho das observações que a professora fez, e a gente tem um diálogo, assim, muito constante e, pelo menos essa gestão atual, que é a gestão que eu me encontro, a gente tem trabalhado muito de forma muito coordenada e em sintonia com a direção, né, acho que é um diferencial também da faculdade. A professora Lívia agora na coordenação de extensão, a professora Thalita na coordenação do NPJ, e a gente faz reuniões integradas, todas as nossas decisões, elas são integradas, então, assim, isso eu acho que tem sido bem legal na faculdade, pelo menos nessa minha experiência de gestão atual. Eu com relação à avaliação do ENAD, eu queria só compartilhar algumas questões, até de algumas dificuldades que nós tivemos por conta do período da avaliação. A nossa avaliação foi feita o ano passado, né, e houve justo a troca de, como acontece na maioria dos cursos, a troca de coordenação entre a avaliação, mas isso não gerou nenhum prejuízo. O ponto é que a avaliação do ENAD, ela pegou justo um período de férias, então quando foi o preenchimento do questionário pelo estudante, isso foi entre dezembro e janeiro, e foi justo o nosso período de recesso, muito embora nós tivéssemos aula em janeiro. Então foi Copa do Mundo, eleição, aí o nosso calendário pandêmico e no meio de tudo isso o ENAD. Então eu senti que os estudantes eles tiveram a gente teve uma dificuldade de se comunicar com eles nesse período, embora não tivemos nenhum problema, mas foi um desafio. Esse ENAD ele foi muito desafiador, tanto para a coordenação anterior quanto para a nossa. Por conta do período e por conta, pelo menos pelo que eu percebi, das justificativas dos estudantes com relação ao que a professora Daniela comentou da saúde mental na pandemia. Nós tivemos, mais ou menos, mais de 10 pedidos de justificativa por questões de saúde, em alguns casos, em situações extremas mesmo de saúde, mais um ponto positivo, pelo menos, que eu não sei com relação ainda ao resultado da avaliação, mas com relação às justificativas que foram feitas pelos estudantes com apoio da coordenação e pela coordenação, de assunção de responsabilidade por algum tipo de questão formal do ENAD, nós tivemos mais de 30 justificativas, justamente pela questão da pandemia, mas todas foram aceitas pelo sistema do EMEC. Então, todos os nossos estudantes se formaram, colaram um grau, todos os recursos foram providos, e então a gente ficou bem satisfeito, assim, com esse resultado. Nós não tivemos ninguém, do lado de fora. Eu vi, pelo menos das reuniões de coordenação desse ano, que até por conta, né, da nossa presencialidade, que melhorou um pouco a comunicação também com as coordenações, porque eu senti que por conta da pandemia também,
ficou um pouco difícil a gente se comunicar com a procuradoria e com os responsáveis pelo ENAD, mas eu vi que isso também já foi sanado. E a gente, enfim, está aguardando o resultado da avaliação dos estudantes, né, de como eles foram na prova. E eu comentei com a professora Denise, eu vi que ela respondeu também, esse período de avaliação anterior ele foi um período desafiador, né, porque a coordenação anterior pegou a coordenação da pandemia, nós estamos aqui num esforço de colocar os estudantes no fluxo, e para compartilhar também que ofertamos inúmeras turmas extras, nos semestres anteriores, nesse semestre, para conseguir colocar os estudantes no fluxo. A gente fez um estudo de fluxo bem, assim, atento, ofertamos mais disciplinas, mas como a professora Daniela mencionou, nós não temos condições de oferecer verão, porque nós não temos condições de tirar um professor do período regular e passar para o verão, porque já temos a nossa grade desfalcada, né? Nossa oferta desfalcada, a gente não tem condições de desfalcar a oferta regular. A gente não tem muitos estudantes fora do fluxo, a gente conseguiu colocar os estudantes no fluxo, então é mais uma questão dos estudantes quererem adiantar o curso e nem tanto voltar para o fluxo, porque mais ou menos, professor, uns 300 estudantes já voltaram para o fluxo pelo nosso estudo. Então, eu entendo que essa questão, ela pode ser sanada, inclusive, durante o regular, e a gente tem passado, pelo menos no direito, a professora Suzana tem feito os trancamentos, análise dos trancamentos, por muitas questões de saúde mental dos estudantes, e também, assim, os professores estão cansados. Então, a gente se preocupa muito, a professora Daniela veio conversando isso com a gente está muito preocupado com a saúde mental dos nossos estudantes. A gente tem conversado muito com a DASU, e eu acho que isso talvez seja a prioridade, assim, desse próximo ano, né, a gente fazer mais encontros, mais diálogos. E no mais, assim, agradecer o apoio aqui da instituição, da direção, e também a gente está à disposição na coordenação de curso. Obrigada. Eu consulto se a gente pode concluir a gravação. Podemos?